podcast aqui da Projetize. E hoje nós temos duas convidadas muito especiais que eu trouxe para conversar com vocês, que são as meninas. Eu escrevi meninas hoje cedo no post, dá uma compaixão. Eu falei meninas, não, gestoras. Depois fui lá Pode continuar com meninas. Eu quero ter 70 anos, mas chame de meninas. Nós viemos pra cá falando disso. A gente ainda fala meninas. Não, e depois eu fui lá, na hora que eu fui escrever a descrição, eu falei, não, as gestoras da organização, diferente, né? Uma pegada diferente. Gente, então são as gestoras da organização social Compaixão Internacional, que vieram falar pra gente um pouquinho do trabalho que elas executam no terceiro setor e também falar de empreendedorismo nesse segmento e falarmos do trabalho de voluntariado que elas fazem também hoje dentro, não só de Anápolis, né? A gente já foi pro mundo aqui. A gente já seguiu o mundo. Já andamos um pouquinho por aí. Meninas, sejam muito bem-vindas. Eu agradeço demais a disponibilidade de vocês, de contribuir, né? Eu acho que quando a gente fala muito da experiência da gente, a gente abre os ouvidos, a mente, os olhos de outros gestores também, e que às vezes estão num processo, eu não sabia, né, que podia fazer assim, nossa, isso acontece com ela também, né? Eu acho que a identificação do processo, ela é muito bacana. Mas eu queria muito, muito agradecer mesmo vocês estarem aqui, e eu queria que eu já conheço, mas eu gostaria que vocês contassem pra gente, né, Brenda, Beth, a história da ONG, da organização de vocês, né? Como que começou, como que surgiu, que propósito foi esse? Eita, eu acho que eu vou começar, que aí fica mais difícil pra você, porque assim, a nossa história, pra quem tá na dúvida, né, somos irmãs, então a nossa história é tão parecida, assim, tem tanta sinergia que quando é pras duas contarem, assim, separadamente, parece que fica capenga o negócio, assim, é tudo nós Só não mesmo, conta tudo, né? senão não vou ter o que falar. Não, pode deixar, qualquer hora você me dá um choque aqui, eu sei que é a hora de parar de falar. Mas bem, pessoal, muito prazer, eu sou a Beth, eu sou a irmã mais velha, tenho 33 anos, nasci na cidade de Brasília, mas eu me considero assim, anapolina de coração, porque foi aqui que eu fiz a primeira faculdade, né? Então, assim, foi a cidade que me abraçou. E a minha vinda para Anápolis foi justamente porque em casa a gente aprendeu que a educação é que poderia assim, mudar mundos, sabe? E que mundos? Os nossos próprios, porque literalmente a gente tem um mundo dentro de casa. Uhum. O meu pai, ele é de Moçambique, né, na África. Veio para o Brasil mais ou menos com 30 anos, então assim, quase, né? Não, tô 33 já, gente. Oh, meu Deus. Quase na nossa Mas idade. assim, um pouquinho mais novo. Vou te contar a minha, não. Ele era um pouquinho mais novo. E aí, né, viveu ali no país dele aquela situação de guerra civil e tudo mais. Então, a mentalidade de mudança para quem passa por casos extremos, assim, ela é muito mais aguçada, né? Então, ela tem esse diferencial. Já a minha mãe, ela é brasileira, ela nasceu no Rio de Janeiro ali. Em comunidades periféricas, mas ela foi adotada por missionários americanos. Então, assim, a nossa casa, brincando, assim, quando a gente era criança, já tinha 2, 3 línguas na mesa, porque a minha avó falando inglês, meu pai falando macua, minha mãe falando português. Então, a gente entendeu ali que existe um mundo muito maior do que a nossa própria casa, né? Cada um com a sua cultura e tudo mais. Mas também existem problemas, existem ali questões a serem resolvidas. Então, isso sempre nos fez, assim, olhar e falar, espera aí, se eu tirasse daqui, colocasse aquela coisa meio Robin Hood, assim, se eu tirar daqui, colocar ali, enfim, como que nós podemos fazer a nossa própria transformação? E aí, os nossos pais sempre nos orientaram a questão da educação. Nós duas somos autistas, né? Então, eu fui diagnosticada com 4 e a Brendinha com 3, né? E eu acredito muito que o diagnóstico precoce nos deu a oportunidade de nos desenvolver. Porque, assim, isso eu tô falando de coisas há 30 anos atrás. Hoje, o tratamento para pessoas autistas, né, sendo crianças ou não, já é uma coisa muito cara e de difícil acesso, muitas vezes. Agora, imagina 30 anos atrás, lá em Alexânia, que era onde a gente morava na época e tal. Nossa. Então, foi complicado, mas, ao mesmo tempo, a gente viu o resultado da educação, porque o fato dos nossos pais serem professores, não terem recursos nenhum, fez com que eles mesmos se colocassem ali como nossos próprios terapeutas familiares ali, né, desenvolvendo ali professores também, professores, nossos pais foram os nossos professores. Gente, eles tinham paciência. Muita. Por incrível que pareça, muita. Olha, eu vou fazer tarefa com meus meninos. Não, mas na verdade é assim, ó, vamos ser justos também. O nosso pai era assim, existe esse problema. Ai, pai, eu tenho dúvida. Aí ele falava assim, você leu o livro inteiro? Ele falou, não, então você não tem dúvida. Mas eles se aproveitaram disso, porque até as nossas brincadeiras era brincar de escolinha. Então, era professor 24 horas ali. E aí deu certo, porque a minha mãe, ela ficou na parte da alfabetização, meu pai na área de exatas, né? E as nossas avós na área de línguas, assim. Então, a gente viu que a educação trazia
progressos ali dentro de casa e tudo mais, e fazia com que a gente pudesse sonhar também, né? Porque o papai, ele deixava muito claro assim, tá vendo? O carro que o papai comprou, foi estudando. Cada micro coisinha pra gente, assim, sabe? Às vezes um sapato que eu queria, alguma coisa, assim, tinha muito ligado com a educação. Então, vir pra Anápolis foi pra isso. Nós terminamos ali o ensino médio, como nós somos de novembro, dezembro, é aquela chavinha, assim, né? Você faz, você tá com 15, você faz 16. Então, a gente terminou o ensino médio com 14 pra 15, e aí com 15 já era época de escolher faculdade. Ficamos um tempo fazendo vestibulares pra saber onde, porque a Alexânia não tinha os cursos que a gente queria. Prestamos em Brasília, em Anápolis, acho que Goiânia, não me lembro se a gente chegou a fazer ou só se inscreveu. Mas, por fim, passamos aqui com uma boa nota em Anápolis, com bolsa, e vim fazer biomedicina primeiro eu, depois ela aqui. E aí, sempre pensando assim, por que eu vou fazer faculdade? E eu não sei se eu posso dizer que isso é uma vantagem, mas eu vou dizer que é uma das forças, sim, porque eu acho que o público autista, ele tem um senso de justiça muito aguçado. Né? Então, assim, nossa, cara, tem coisa que me deixa pé da vida, é a tal da injustiça. Sabe? Aquele negócio, tipo assim, e não comigo, é com qualquer pessoa, assim. Um dia eu tava no hospital com a minha mãe, e assim, minha mãe já, né, graças a Deus já tinha sido medicada, tava bem atendida, e ela tava ocupando, sei lá, uma maca. E aí chegou uma outra pessoa que tava em estado pior que ela, e a pessoa demorando, e eu brigando com eles pra tirar a minha mãe, pra colocar outra pessoa, porque era mais justo que tivesse aquela pessoa sendo atendida. Então, essa linha de pensamento, de entender como o mundo funciona, entender as injustiças do mundo, e ver que o negócio não estava equilibrado, mas, poxa, se a educação conseguiu mudar a nossa vida, né, e tem conseguido resultados, é com isso que eu quero também mudar essas micro-injustiças que eu vejo. Então, eu lembro muito quando a gente escolheu o nosso curso, né, Brendinha, que foi o curso de biomedicina. A gente prestou, na verdade, assim, vestibular para várias coisas, nós fizemos para todos a área da saúde, porque nós sempre nos falaram que a área da saúde era universal. Que a gente poderia trabalhar em qualquer lugar do mundo. Então, eu falei assim, gente, eu vou fazer qualquer coisa. Fizemos no vestibular na época. Fizemos para enfermagem, psicologia, medicina, fizemos para todos. Vai para a área de saúde, porque era o que a gente queria. Corrigir injustiças, micro-injustiças. E aí falavam isso, né? Ah, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. E era isso que a gente queria, porque eu tinha tenho uma vovó nos Estados Unidos, a família do papai em Moçambique, a outra no Brasil. Então, eu queria essa flexibilidade, porque estava ligada à nossa causa. Então, nós viemos para Anápolis, eu fiz biomedicina, depois, um ano depois, a Brenda veio, fez biomedicina também, e a gente entendeu que ali era o que a gente queria usar para ter uma carreira voltada mais para o mundo, assim, sabe? Foi um choque, porque até então a gente sempre estudou com os nossos pais sendo professores de alguma forma. Assim, hoje eu vejo o sacrifício que os nossos pais faziam, porque era assim, tipo, vou começar o pré, primeira, tal, minha mãe tava naquela escola. Agora já é quinta série, minha mãe ia para aquela escola. Gente, minha mãe deu aula pra mim também. Nossa, então, minha assim, mãe deu aula pra mim, agora você falando, eu nossa, do pré ao ensino médio, eles sempre foram. E aí na faculdade eu não tenho mais eles como professores. Falei assim, caramba. Não, e você ficou sozinha ou você ia todo dia e voltava? Então, eu comecei indo todo dia e voltando. E aí esse pedaço é bem curioso, porque assim, os nossos pais, eles nunca nos culparam ou ficaram ali enfatizando o que a gente não conseguia fazer, né? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que usou fralda descartável até os 12, 13 anos, todos os dias, porque eu tinha muita ansiedade na interação social, não conseguia conversar bem, aquilo me deixava aflita, então quando eu via, já era, né? Só que meus pais nunca me culparam por isso. De 12 aos 13 anos, chegava ali a hora de trocar a fralda, minha mãe ia comigo no banheiro e trocava a fralda. Mas, ao mesmo tempo, ela falava assim, nossa, seu trabalho escolar tá tão bom, você já podia ajudar os seus colegas, né? E, claro, ganhando, porque eu já era empreendedora ali, minha filha. Já... um grande diferencial, né? Não, ixi, eu lembro, assim, de vender trabalhos escolares na sexta série. Sexta série eu tinha 9, 10 anos. Você, amiga, eu foi a nossa primeira empresa. Foi a nossa primeira, clandestina, mas eu fazia. Eu ia todo dia pro contraturno ensinar os colegas que estavam pra trás, sabe? Aí as coordenadoras falavam, Camila, hoje é seu dia. Eu ia a semana inteira, porque eu estudava de manhã e à tarde eu ia, mas, gente, eu nunca pensei. Então aí a gente começou... A minha escassez dessa parte financeira. Não, ali a gente começou já, eu tenho alguma coisa que funciona, eu tenho outras que não, mas essa aqui... Então nossos pais sempre nos focaram naquilo que a gente conseguia fazer. E aí nessa época, né, voltando à sua pergunta de se a gente ia e voltava, eu lembro do dia, assim, terminando o ensino médio, aquela dúvida, o que eu vou fazer? Prestei vestibular pra tanta coisa, pra onde menor de idade, né? Menor de idade, eu tinha 14 para 15 anos, alguma coisa assim. E aí eu lembro do dia que o papai chegou em casa e falou assim, a gente tem que conversar, porque lá em casa é assim, quando tem alguma coisa, parece uma reunião solene, sabe? Meu pai é dramático. E são só vocês duas de filhas? Não, nós temos o irmão mais velho na África e o irmão mais novo aqui. Entendi. Mas assim, tem todo um ritual, né? Temos que conversar. Falei, cara, aconteceu o quê? Então, vocês têm vocês passaram nos vestibulares que vocês prestaram. Nós escolhemos esse aqui. E ele é em Anápolis e é integral.
E você sabe, papai e mamãe trabalham manhã, tarde e noite para poder manter vocês. Agora mais ainda porque vocês, né, têm outros cursos com faculdade. Então amanhã vai chegar aqui o professor Marcos, porque ele vai dar aula de direção para vocês, porque vocês vão e voltam dirigindo o carro do papai, enquanto o papai vai pegar o ônibus. Cara, eu lembro dessa noite, assim, que teve essa reunião solene em casa e eu fiquei assim, eu vou dirigir. Mas se meus pais acham que eu consigo, eu consigo. Então eu vou dirigir. Chegou outro dia, o professor de 2 metros de altura, eu lembro direito, ele chegando em casa, aquele carro da autoescola e tal, falou, então, nós vamos começar. Mas a gente era menor de idade, assim, Gente 14 anos. Ele levou... Hoje eu fico imaginando a cabeça deles, né? Porque até a escolha do curso, eles pensaram tudo, porque nessa época nossos pais trabalhavam os 3 períodos, 3 turnos. Então eles calcularam ali o que eles poderiam pagar e nos ajudar, qual que era a cidade mais próxima, porque eles já tinham pensado nesse deslocamento, se a gente fosse para Brasília seria mais complicado. Entendi. Então, apesar de mais próximo, né? Não, na verdade, Alexandria para Nápoles é mais próximo. Também tem isso. Tem uma distância de 60 quilômetros e Brasília seria maior. Fora que Brasília, a chance de ser pega era muito maior, né, querida? Então, não tem jeito. Então, meu primeiro mês, se eu não me engano, meu pai pagou pra eu pegar carona com um colega que ia todo dia e voltava, mas falava pra mim assim, ó, você fica atento ao caminho que ele faz, vê onde ele diminui a velocidade, vê onde ele estaciona. Então era assim. Era outra aula de direção. Era outra aula de direção, porque ele já tava segura. Depois, deixei de ir com ele, meu pai acordava, pegava o ônibus, eu pegava o carro, ia pra faculdade, passava o dia, voltava. E aí, consegui, depois disso, ficou realmente cansativo, porque assim, ir de manhã muito cedo e voltar à noite, passar no outro dia muito cedo, a minha situação já não era fácil, né? Pra qualquer motorista essa rotina é difícil, ainda mais como era. Então, nossos pais falaram, agora vocês conseguem morar sozinhas em Anápolis. Então, foi essa migração, foi de ir de carona, ir de carro, e depois morar em Anápolis sem carro, porque o carro era do meu pai, né? Era o carro do trabalho dele. Gente, meus pais também eram professores, olha, mas eu não aprendi a ganhar dinheiro, não, na época, hein? A gente ainda tá aprendendo, vou dizer quem ganhou não, tá? É uma luta. A gente sabe dedicar em coisas, mas ganhar dinheiro é um pouquinho mais pra frente ainda. Mas, assim, o nosso último ano de faculdade, assim, os primeiros anos foram muito desafiadores, porque a gente tinha acostumado realmente ter muito nossos pais junto com a gente, em toda festa de escola, em tudo, sabe? Eles sempre estavam... Eu lembro muitas vezes de estar, assim, na sala de aula e ver meu pai passando do nada, minha mãe passando do nada na porta, porque às vezes eu precisava trocar fralda. Querendo ou não, a gente já estava acostumado naquele ambiente controlado, né? Porque qualquer coisa que acontecesse, qualquer crise, a gente teria os nossos pais. E era uma cidade pequena também. Cidade pequena, todo mundo conhecia as filhas do Jacinto, então era muito mais fácil. Chegando em Anápolis, faculdade, eu lembro que, sei lá, tinha 120 alunos. Quando eu entrei, eu fiquei desesperada, uma coisa colorida. Então, demorou pra gente se acostumar, mas o que nos fez focar no tempo de faculdade foi, eu tô aqui por um propósito, meu propósito é fazer algo que vai corrigir injustiças. Então, isso nos motivou. Mas o último ano bateu um desespero. Era o meu último ano e o penúltimo dela, né? Porque eu, no último ano, assim, você começa a faculdade com amigos, né? Eu conseguia vender trabalhos, eu fui assistente dos meus professores, né? Você consegue focar nisso. Mas chega o último ano, a conversa muda. É assim, fulano foi pro estágio tal. Olha, fulano já tá com uma vaga ali. Olha, fulano tá no concurso tal. E para o que eu queria, não tinha concurso. Para o que eu queria, não tinha uma vaga aberta. Eu queria realmente trabalhar nos países mais pobres do mundo. E não tinha lugar nenhum que falava assim, é por aqui. Não, você tá falando, eu tô aqui tentando entender. Onde que biomedicina vai levar essas meninas pro mundo? Porque assim, eu trabalho numa instituição que é da área da saúde. Sim. As meninas ficam o dia inteiro coletando sangue e fazendo exame, né? Sim. Aí, a não ser que seja já com outros projetos grandes que precisem desse apoio, eu tô aqui, mas elas fizeram biomedicina e agora lascou. Não, a gente pensava isso. E nós somos muito gratas, assim, à biomedicina. A gente fala que a gente entrou na faculdade para aprender a enxergar o micro, mas a biomedicina que nos fez enxergar o macro. Sim. Entendi. Sim. E aí a pergunta era essa, tipo, onde tem uma vaga para um biomédico? A não ser que fosse uma instituição muito grande, como você falou, mas eu fiz a minha faculdade sem ter um notebook. Eu fiz a minha faculdade sem ter um smartphone. Então, assim, não era só como hoje, vou pesquisar as vagas e tal, né? Era outro rolê naquela época. Não era no LinkedIn que eu ia achar uma vaga. Aquele que abria e fechava, assim, que era... Nossa. Então, o último ano de faculdade, literalmente, assim, ele foi um ano de muita reflexão, mas eu confesso de depressão, porque eu falei assim, cara, deu muito errado isso. Tipo assim, eu montei na minha cabeça esse cenário, mas agora o que me resta é entrar em um laboratório, é trocar tapa com um colega pra entrar em uma pesquisa e tal, e cadê aquele sonho lindo, a imagem mental que eu tinha de filme, sabe? Tipo, aquela coisa que eu queria fazer. E aí foi bem o que você falou. Primeiro a gente procurou organizações que nos aceitariam como voluntárias na época. Mas naquela época a biomedicina não era tão conhecida como hoje. Sim. E querendo ou não, eu terminei a faculdade com 19. Era uma menina.
Então, Gente, que organização falaria assim, hoje vem, querida. Tá entrando. Essa era a nossa crise, porque os nossos amigos estavam tudo empolgados, porque ano que vem eu vou fazer vestibular. A gente já tinha passado por esse processo. Eu vou dirigir, eu já dirigi, ó. A gente tinha passado por esse processo, falava, e agora? Minha vida vai ser trabalhar, ter férias uma vez por ano, e aí, cadê a minha vontade de mudar o mundo? Onde vai conciliar tudo isso, sabe? E aí, pra gente se encontrar, a gente teve duas ações. A primeira foi, vou me candidatar pra uma organização e tal. Então, uma organização, sim, ela abria inscrições para voluntários, com base no seu currículo e tal. Naquela época, eu acredito que a gente falava 2 línguas e meia, não, 3 e meio. O português, falava o inglês e o espanhol, né? O rolê, 2 e meio, né? O espanhol, né? Não, e eu tava estudando francês já, então acho que tava valendo. Mas o que nos frustrou muito foi que a gente fez a inscrição para a organização, o currículo passou, mas além dos seus custos, você tinha que contribuir com uma grana assim, para a organização que tipo, nem de longe a gente tinha. Então a gente foi aprovado, mas era tipo, você vai pagar a sua passagem, o que é justo, né? O trabalho voltado, você paga, você vai pagar a sua estadia. Isso é justo, né? Eu tava preparado. Mas além disso, tinha que meio que uma oferta, alguma coisa a mais, que aí, tipo, era pra no nosso caso, era tipo vezes 2, né? Então era como se a gente tivesse 2 pessoas, mas pagando por 3. Porque tinha essa oferta baseada em 2. Então a gente não conseguiu. E aí, eu me lembro direitinho, assim, de estar em casa... Como que ficou seu emocional? Arrasado, porque assim... Só pra você ter ideia, assim, lá em casa, o conceito de fé é uma coisa muito real. Hoje nós duas, né, estamos nos relacionando e tal. Não sabemos quando vamos casar, mas vamos casar, queremos ter filhos e tudo mais. No dia que eu falei pra minha mãe, assim, estou namorando, ela começou a comprar... Como é que é o nome daquilo? Lã? E tá lá, tá fazendo enxoval. E não é enxoval do casamento, não, é do bebê, minha filha. Sério, os nossos filhos já têm guarda-roupas, pressão nenhuma, porque assim, a fé é isso, é prática, né? Então, naquela época, cara, minha mãe é muito louca. Nossa, eu tenho medo da minha mãe, dela lavar tudo. Não, pode ficar aqui combinado. Gente, eu tenho medo. Cláudia, super medo. Dona Cláudia, a senhora está mais que convidada pra vir falar. Gente, pelo amor de Deus, ninguém manda pra ela isso, não, porque ela... Cara, minha mãe é sem filtro, não, tá cancelada em nome de Jesus isso aí. Das meninas, Dona Cláudia, da gestora. Nossa, que chique. Mas então, assim, sempre foi isso, você quer? Então faz, e é uma fé prática. E aí, quando a gente começou a se inscrever pra essa organização lá, e tudo, eu falei, cara, o que me falta pra conseguir passaporte? Tá aqui. Aí a gente falou assim, cara, a gente não tem uma mala boa. Eu lembro direitinho que a gente pegou o nosso dinheirinho, fomos ali nas lojas americanas que tinha no centro, cada uma comprou uma mala, mas o dinheiro era tão contadinho que não dava pra pegar um ônibus de volta pra voltar com a mala. Entendi. Então a gente veio do centro até a Rua Mauá, arrastando grandes, aquela mala, Gente. gastando a roda dela, sabe? Uma coisa bem novela, assim. Então, quando a gente viu que a gente passou, mas que a gente não ia conseguir por causa de grana... E vocês já tinham comprado a mala? Não, a gente já tinha feito a mala. Já tinha feito a mala. Porque não basta só comprar. Eu peguei as minhas roupas que eu levaria pra viagem, entendeu? Tudo, pra saber se tinha tudo, tava tudo dobradinho. A gente passou dias assim, tipo, eu preciso daquela calça. Ih, tá dentro da mala. Abro. Porque fé é isso, entendeu? Você tem que estar preparado. E aí, quando a gente viu assim, e eu cria muito que até o último dia Deus ia fazer aquele dinheiro chegar na nossa mão, assim. Então a gente não desfez a mala. Eu tinha um passaporte, eu tinha já a agência que estava pronta para emitir uma passagem e tal, tudo certinho, mas a gente deixou a mala ali. Assim, quando a gente viu no Orkut que aquela instituição tava com a sua turma de voluntários, com a fotinha ali, e falando, agora nós embarcamos, eu falei, agora eu vou desfazer a mala. Não vamos mesmo. Então isso aconteceu, e aí foi bom pra gente, por quê? Porque eu falei, Deus, tá errado. Eu vou continuar orando, esse dinheiro vai aparecer. E aí a gente começou a orar muito por isso, assim. Falar assim, Deus, eu quero ir pra África, mas eu não tenho dinheiro. Eles ainda estão lá, vai que o Senhor manda hoje, eu alcanço eles. E aquela coisa toda, enfim. Deus não mandou nesse tempo. Aí Deus tá assim, eu tenho outro plano. Exato, Deus tá assim. Mas aconteceu de um dia eu estar orando e assim, em lágrimas, porque já era tipo assim, pra mim, se eu não conseguisse fazer alguma coisa naquele fim de faculdade ali, eu tinha já jogado minha vida fora. Porque foi muito difícil na faculdade. Eu não sei contar quantas crises eu tive, quantos desafios. Foram 5 anos. Não sei se eu fui a última turma de 4, a sua foi de 5, 4 anos, alguma coisa assim. Mas é integral. Né? Então, assim, foi um desafio muito grande. E se eu não conseguisse pegar aquilo e transformar naquilo que eu queria, parecia que não tinha sentido. Então, eu lembro de um dia estar orando e falando assim, Deus, eu entrei na faculdade porque eu queria fazer alguma coisa que mudasse o mundo. Eu tô saindo da faculdade, eu não fiz nada.
Deus, Só aquelas assim, pessoas... velha com 19 anos, que era uma coisa. Né? Velhíssima, 19 anos eu achava assim, Nossa, sabe, porque meu mundo depois caiu. Depois a gente ia entrar no mercado de trabalho. Eu não as férias são uma vez queria por fazer, ano, eu não queria fazer isso dava. uma vez por ano da vida, eu queria fazer disso a minha vida, entendeu? Entendi. Então, quando chegou esse dia, eu falei, Deus, eu quero ir, mas eu não tenho dinheiro. E aí eu lembro direitinho, assim, sabe? Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu não sei se Deus tá falando comigo e tal, é emoção, mas aquele dia eu sei que foi ele, porque ele falou assim, mas a festa de formatura vai acontecer, né? Aí eu lembrei do final de semana antes, porque acho que a Brendinda era menor de idade, para participar da minha festa de formatura, eu tinha que preencher algumas coisas e tudo mais. Uhum. E o meu pai, ele tinha deixado um talão de cheque assinado, assim, pra gente fazer ali os pagamentos pra passar pra empresa que fazia, pra comissão e tudo mais. E aí eu falei assim, por que eu tô, então, pegando o dinheiro dos meus pais, que é super escasso, pra investir numa festa que eu não vou curtir, pra ter uma foto que eu não vou mostrar pra ninguém, Gente. enquanto eu tô aqui pedindo por outra coisa. E aí eu vi que os nossos sonhos, eles precisam de coerência, porque assim, se você quer fazer uma coisa, tudo na sua vida tem que combinar com aquilo. Eu não combinava com uma festa de formatura, eu não combinava com baile, eu combinava em fazer atendimentos gratuitos para pessoas na África. E eu tava pegando o dinheiro que eu tinha, aliás, que era dos meus pais, e fazendo outra coisa. Eu falei, não. Eu parei de orar porque eu fiquei com vergonha, porque tem coisa que a gente ora achando que Deus tem que responder, mas ele já respondeu, né? Uhum. E você não entendeu. E aí eu levantei e falei assim, Brenda, e se a gente trocar? A gente tem que convencer o papai, porque se ele deixar, a gente pega esse dinheiro, a gente compra e a gente vai. Só que aquela turma já tinha voltado para o Brasil. Entendi. Aquela ONG já tinha fechado o processo seletivo e tal. Ela falou assim, a gente vai pra onde? A gente vai sozinha. Nós Gente vamos. do céu. E foi bem assim, né? Foi. Chegou o final de semana e o meu pai, assim, ele veio da tradição muçulmana, então, assim, ele é muito metódico, ele é muito correto, tudo tem que ter argumento. E ela é muito boa com isso. Eu estudei tanto pra falar com ele. Você tem que confiar em mim. Eu falei, Brenda, tá contigo. A ideia nasceu aqui, mas o convencimento Essa vai foi aqui. boa. Só que o mais louco disso é que quando ele veio no final de semana pra nos visitar, eu fui falar pra ele, né? Morrendo de medo, eu tinha treinado vários argumentos Gente, pra falar naquela pra época a ele. gente tinha medo do pai e da mãe, né? Até hoje eu tenho. Não, eu tenho. Não, Eu tenho porque eu tenho 33 três anos e eu tô filhos. entendendo. Eu tenho medo do meu pai e da minha mãe. Não, eu tenho 3 filhos, eles conversam comigo sim. Eu falei, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, eu sou sua mãe. Ah, não, se for pra ter um filho, Não. ele não. O meu filho, ele vai ter que ter nem que ser de brincadeira, só pra eu passar tudo que eu passei. Doido. Eu tremia quando eu tinha que conversar com meu Até pai. hoje. Eu gaguejava, eu não dava Até conta, hoje. Eles Até sempre hoje. foram muito firmes, né? Então eu fui falar pra ele, falei assim, pai, tive uma ideia. A gente tava querendo ir mesmo pro continente africano, né? Pra servir como voluntário. Depois a gente vai voltar, vamos entrar no mercado de trabalho. Só que eu não tenho dinheiro, então eu preciso desse dinheiro da formatura pra ir, né? Pra poder ser voluntária nos hospitais lá. Só que pra minha surpresa, ele falou sim. Ele não me deu espaço pra argumentar. Aí eu espantei, eu falei assim, não, mas peraí, não vai nem orar, nem perguntar o porquê, se é certo. Eu falei, pai, mas se eu entender o que eu falei, não vai ter nenhuma fotinha, né, de branco, de beca. Não, tudo bem. E Ele aí, falou assim, isso combina com vocês. isso combina com vocês. Olha. Então, eu sei que depois de dois meses, né? 2 meses. Desde 2 meses depois dessa conversa, nós estávamos embarcando. E pra mim, eu acho que foi a maior loucura dos nossos pais. Gente, porque as eu duas tinha sozinhas. sozinhas. Nunca tínhamos saído do país. Eu lembro que eles nos levaram no aeroporto lá de Brasília e choraram. E igual ela falou, né? Naquela época não tinha o WhatsApp pra você estar falando toda hora. Pra dar né? notícia. Era né? um Dar celular notícia. pras duas. Era um celular para as duas. Então, depois de 2 meses dessa conversa. Não, e a nós conta era estávamos cara, embarcando. né? Era um Cara. celular e uma conta caríssima pra você fazer Cara, ligação. Cara, nós estávamos lá e nós começamos atendendo 3 hospitais, né? Pra nossa alegria, assim, nós começamos em um, que era o CIMEL, um hospital canadense, fomos voluntários lá, e depois a população começou a divulgar notícia que tinha biomédicas no país, e fomos chamadas para estar atendendo em outros 2 hospitais. Sim, sim. Mas vocês chegaram lá e procuraram o hospital pra ser voluntário ou vocês pesquisaram que Não, a gente pesquisou antes. Pesquisou E aí tinha antes. 2 missionários também da nossa igreja que moravam lá, então fizeram essa Entendi. ponte, né? Inclusive, nossa, sou muito grata a eles, porque eles nos deram a base, assim, né? Porque não tinha uma ONG, não tinha um trabalho de Aham. voluntário, assim, pronto pra te receber. Então foi assim, ó, é aqui, meninas, vocês ficam aqui e tal. Então eles nos ajudaram muito e a gente ficou em Lubango. Só que era pra um hospital. Só que aí aconteceu justamente isso. A notícia circulou e abriu a porta em outro hospital e em outro. E aí, rapidamente, a gente parecia os nossos pais aqui. Eles em 3 turnos dando aula e a gente lá em 3 turnos nos laboratórios. E vocês foram pra ficar quanto tempo? 3 meses. 3 meses. 3 É 3 meses. Nossos, assim, sinceramente, os melhores 3 meses das nossas vidas. Porque a gente, depois eu fui parar pra pensar, assim, tipo, a formatura teria sido 4 fotos. Aliás, 4 dias. Aham. Com 4 fotos, né? Aham. Baile da
Era o baile, a aula da saudade, É a missa, a aula da saudade. É alguma coisa assim, né? E isso, né? Agora, a gente fez uma formatura assim, a gente não abriu mão, a gente fez, só foi diferente. E por causa daquela formatura, tem 14 anos que eu tô vivendo o melhor da minha vida. Porque todo dia lá eu me sentia assim, nossa, agora eu sou biomédica de verdade. Nossa, aquilo que eu estudei faz sentido aqui, entendeu? Então a nossa entrada no social, na verdade, assim, eu não sabia o que era social, não sabia o que era terceiro setor. Eu queria fazer isso da minha vida com todos os dias, entendeu? E lá a gente viveu isso, mas também teve um fator que foi assim, sabe a cereja do bolo? Se eu já sabia que eu queria aquilo, agora então é o que eu mais quero da minha vida. Porque na época a gente fazia aula de dança, nós fomos bailarinas há muito tempo. Então assim, segunda a sexta eu tava no laboratório, no sábado eu dava aula de dança para as crianças. E aí, lá é uma região que também tem ali um clima árido. E um dos finais de semana nós fomos chamadas para dar aula de danças para crianças ali próximas ao deserto Kalahari. Então era muito quente, o chão arenoso. Era para ser, né? Tem um espaço preparado? Tem. Chegou lá, era um lugar que tinha umas paredes com chapas de zinco, sei lá, 1,5 metro para baixo, assim. E não tinha teto. E era no final de semana, por volta de 11 horas da manhã. Nossa, não queimando o pé. O calor enorme. Muito quente. Muito quente. Não era só o pé, você queimava tudo, né? Mas como a nossa questão era a dança, mesmo, obviamente, né? O pé era o que mais incomodava. Só que enquanto a gente começou ali aquela movimentação, eu comecei a dar instruções para crianças, aprendi seguindo ali com elas, uma menina começou a chorar. Aí eu fui lá até ela, falei assim, por que você tá chorando e tudo mais? Ela não falou nada, mas sabe aquela lágrima pesada, assim, quando a pessoa não precisa falar? A lágrima continuou ali. E ela olhou para baixo, ela olhou pro pé dela, eu olhei pro pé dela, eu olhei pro meu pé e falei, o que eu tô fazendo aqui com essas crianças? Eram 250 crianças. Cerca de 250 crianças. Sim. E aí, o que aconteceu ali naquele momento? Ela tava com os pés feridos. De repente, você é o mundo de alguém ali, né? Que loucura. Ela tava com os pés feridos, dançando na areia quente, porque duas malucas estavam falando pra ela dançar. Só que a areia quente entrava nas feridas, aquilo causava dor e ela continuava. E aí, assim, eu olhei aquilo e falei, o que eu tô fazendo aqui? Porque, por vários motivos, mas o principal deles eu saí do Brasil, querendo fazer alguma coisa significante, papapá, tô no laboratório, beleza. Minha mãe fez as nossas malas, dessa vez foi ela, tinha tudo ali, perfeito dentro das malas, mas pra mim. Então, assim, eu não levei nada pra ninguém, até porque eu não tinha mesmo, sabe? Era contadinho o dinheiro e tudo, mas se você quer fazer a mudança de verdade, não tem como você ter uma mala só pra você, entendeu? Então, eu fiquei pensando assim, cara... Foi um dos primeiros ensinamentos, então, né? Muito, porque assim, eu tô aqui com meu jaleco dentro do laboratório e tal. Aí, o que um biomédico pode fazer com as dores do mundo? Ele pode trabalhar ali na investigação de doenças tropicais, ele pode trabalhar no combate à parasitose, verminose, que era o que a gente fazia, enfim. Mas o seu paciente não é aquela amostra, entendeu? Seu paciente é um ser humano. E o que você tem pra oferecer para o ser humano? Porque às vezes a gente tá olhando a amostra. Pra amostra eu resolvi, mas pro ser humano não fiz nada. E aí eu olhei pra aquilo e falei assim, não, pode parar de dançar. Ela, não, tia, eu tava esperando. Mana, tô esperando. Eu falei, não, então vai em casa e calça no chinelo. Ela falou, não tem. Eu falei, vai em casa, calça o chinelo e volta. Ela falou, tia, eu não tenho. Aí eu falei, entendi. E aí o que eu entendi ali? Não foi só sobre aquele episódio. Como eu falei, a gente estava trabalhando em Angola, nesses laboratórios, com a expectativa de organizar ou colaborar com os laboratórios de parasitose, verminose e tudo mais, que é uma das principais causas de morte de crianças ali na primeira infância, né, em estado de vulnerabilidade. E aí, quando eu vi aquela criança descalça, eu lembrei que se essas crianças continuarem andando descalço, porque ela não era a única descalça, ela nunca machucada. Se ela continua descalça aqui do lado de fora, cada vez mais eu vou ter a amostra do lado de dentro e vai acontecer que eu vou servir aqui apenas para emitir um laudo do que ela está sendo contaminada. Então, ali acabou minha carreira como biomédica. A carreira mais rápida da história. Meteórica. Nossa, porque não fazia sentido estar mais lá dentro. Eu lembro que nos próximos dias, né, e aí quando a gente voltou pra cidade, passou num shopping, eu falei, Brindinha, vamos entrar nessa loja aqui, porque tem uns chinelos, né, aquelas crianças sem chinelo, então vamos tentar comprar. Era $40 o par de chinelo, que eu tenho na minha casa hoje, lá custa $40. Não dá. Só que aí passou o domingo, descansamos, segunda eu fui pro laboratório e eu ficava assim, será que essa amostra que eu tô analisando é de alguém que tá descalço? Nós começamos também a perceber os pacientes do laboratório, né? A maioria descalço. Ia descalço. Não fazia sentido estar lá dentro. Enquanto não tivesse alguém lá fora calçando, não, eu tô aqui pensando, fazia sentido. Como você tinha 19, você tinha 17? 18. Como que duas crianças
sim, muito novas relacionadas à experiência de vida, né? Assim, a gente, duas adolescentes, digamos assim, conseguem ter um olhar tão profundo, e mais do que isso, conseguem construir algo tão corajoso, que eu acho que isso pra mim exige muito de coragem. Tipo assim, eu quero, sempre você tinha um apoio do seu pai e da sua mãe, eu quero mudar o mundo, né? Eu quero transformar o mundo. Aí, de repente, com 19 anos, eu tô no meio da África e já vem aquela ideia e eu fico pensando assim, quanto de força? De onde que vocês tiraram, assim? É claro que dá para perceber muito na fala de vocês a conexão com a espiritualidade, com Deus, né? Mas, assim, eu acredito muito na força, na força que a gente tem interno, né? Vocês acham que podem atribuir essa força a tudo que viveram em casa, ou também ao impacto o choque ali de realidade do que aconteceu, mas assim, de onde que vocês falam assim, eu vou dar conta? Eu vou fazer isso, eu vou dar conta? Olha, às vezes eu paro pra pensar nisso e eu acho que não foi... A gente não elaborou um pensamento muito complexo pra isso. Eu sinceramente acho que foi falta de noção. Sério? Nossa, Sério. Eu tô tentando entender. Foi falta de noção, sabe por quê? Porque quando você para pra fazer conta, investir na vida do outro não faz sentido. Não fecha a conta. Mas quando você não tem noção disso, quando você vai puramente porque você acredita naquilo, a sua falta de noção faz fazer. Porque assim, Entendi. Quando você olha para as empresas, por que não tem empresas grandes fazendo isso? Porque elas fazem conta. E porque elas fazem conta, elas sabem que aquilo é prejuízo. Sim. Eu não sabia que era um prejuízo. Eu fiz. Entendeu? Então, assim, qual que é a sua maior força, Beth? A minha fraqueza. Gente, a minha maior força é a minha fraqueza, é saber assim, cara, eu não sei de nada. Todo o projeto, né, que aí se tornou um projeto, porque depois disso nós voltamos para o Brasil. Eu acho que a gente ficou lá mais ou menos um mês depois, só que assim, eu ia pro laboratório graça, né? Sem graça. Eu falava assim, eu tô aqui sendo fake, né? Eu preciso calçar aquelas crianças que estão lá fora, entendeu? E aí o que acontece? Quando a gente voltou pro Brasil, a gente falou, não, no Brasil o chinelo é mais barato. Então aqui dá. E aí a gente começou assim. Gente, era uma época que a chinela que a gente usa não era tão cara assim também, né? Não era uma coisa mais tranquila, né? Na verdade, nessa época, os nossos pais mesmo, dependendo do lugar, não te deixavam ir de chinelo. Hoje é moda. Hoje é moda, mas eu ficava pensando assim, gente... Eu lembro que quando eu cheguei em casa, uma das primeiras coisas que eu fiz foi abrir meu guarda-roupa, contar quantos pares de sapato eu tenho e pensar assim, o chinelo que eu tenho vergonha de usar na rua salvaria a vida de uma criança ali. Nossa. E aí a gente falou, e aí na cabeça, pela falta de noção que eu já te disse, no mundo eu achava assim, existem 250 crianças no mundo sem chinelo. Então eu descobri o meu propósito, é calçar essas 250. Você tinha um número, então? Eu tinha um número. Só que na época o chinelo custava, sei lá, R$10, o bom, né? Então eu tava falando de R$2.500. E cada uma ganhava, sei lá... Era um salário, né? Um salário na época era de 850, então era muito maior, mais do que tipo, se a gente juntasse um mês inteiro, não ia dar, né? Pra fazer isso de maneira rápida. Não, e ainda sobreviver, né? Porque tinha conta morar pessoal, aqui em né? Anápolis sozinha e tudo Isso. mais, enfim. Só que aí, assim, e a gente pensou em como, então, mobilizar pessoas pra fazer isso. Só que... Tudo intuitivo. Sim. Tudo na falta de noção. Qual que é a receita do sucesso? Falta de noção e fraqueza, entendeu? E aí a gente começou, só que aí tinha aquela questão, porque hoje a gente fala, eu tô aqui no seu podcast, a gente participa de outros e tal, papapá. Mas na época não. Eu tava numa cidade ainda recém-chegada, tinha, sei lá, 5 anos, em que eu não era mais a filha do Jacinto ou a filha da Cláudia, que todo mundo conhecia na nossa cidade de origem, né? Então eu tinha medo de falar com as pessoas. Nessa época, eu tinha o quê? Uns 6 anos, que eu tinha deixado de usar fralda, porque eu tinha medo de falar com as pessoas, então eu não queria falar com as pessoas. Principalmente por pedir. Das nossas habilidades, eu não tenho a habilidade de pedir. Ai, por favor, e Camila, vender, me dá. Hoje eu vendo. Sério? Eu vendo. Eu prefiro vender. Se eu vender. tiver cuidado, ela me vende. Você não tá querendo uma irmã, não? A propósito, você que tá nos assistindo, você quer uma irmã? Olha, ela gente, eu tenho cozinha, 9. Arruma, fala várias línguas, é muito limpinha. Tá aqui, gente. Entre em contato comigo, por favor, porque eu tô precisando monetizar. Mas enfim, tô usando chinelo, gente. Mas enfim, nessa época eu tinha muito medo e falava assim, gente, quem vai olhar pra nós e falar assim, toma 2.500 pra você comprar os seus chinelos e mandar, porque ainda tinha um valor. Então o que a gente pensou? Eu vou fazer uma campanha. Só que eu queria uma campanha que não dependesse da minha cara.
que eu não precisasse falar. E aí, naquela época, as pessoas falavam das redes sociais. O Facebook tava bombando e tal. Era o início do Facebook, era o início, já o finalzinho do Orkut. Pra início. Então, a gente falou assim, cara, vamos criar uma página, vamos fazer. E aí, a gente pensou no que é básico hoje, né? Nós vamos fazer o logotipo, não vamos fazer o... Só que eu não tinha dinheiro pra contratar alguém pra isso. E aí, não os tinha nossos Canva pais... gratuito. Não tinha Canva. Não, a gente aprendeu assim, pacote de Adobe, entendeu? Raiz, né? Olha. E aí a gente começou a falar sobre isso, falamos para os nossos pais, nós queremos fazer uma campanha de arrecadação de chinelos, porque eles viram tanto a gente ficou abalada com isso, sabe? Então, assim, a gente quer fazer essa mobilização e tal. E aí o papai falou, tá, mas vocês sabem que tudo que tem que fazer tem que ser bem feito, né? Falei, sim. Quem vai fazer isso para vocês? Falei, pai, a gente não tem dinheiro. Ele falou assim, quanto que custa para aprender? Olha, gente, aí seu pai é eu falei assim, visionário. Tanto. Então, se matricula no curso, aprende e depois faz. Então, eu fui estudar a parte do design, aprendi estudando programação de dados. Então, a gente fez o nosso site. Gente, saiu de biomedicina para programação de claro, dados. que precisava de chinelo, minha filha, se precisasse lavar o chão, faria. Entendeu? E aí era justamente isso, que eu via meus colegas, assim, teve colegas que já saíram da faculdade, estão mestrado, o outro estava no laboratório e tal. O que vocês estão fazendo, menina? Eu tô catando chinelo, limpando chinelo. Porque a gente fez uma página no Orkut, que era 2 chinelos, vamos caçar o mundo, depois evoluiu para o Facebook. Mais aqueles 250 pares de chinelos que a gente queria pra campanha de vida, porque eu real achava assim, eu não tinha noção de tempo, quanto tempo levaria pra isso. A gente conseguiu no segundo dia que a gente lançou. Foi a nossa segunda frustração. Foi horrível. Não deu tempo de mostrar todo o material que a gente fez. A gente fez muita arte, muito vídeo, muita coisa. Fizeram a campanha inteira. Usamos, tipo, quase nada, assim, sabe? Que legal. Então a gente falou assim, peraí, 250 pares, então não é um número absurdo. Só que aí logo depois chegou um outro e-mail falando assim, eu nunca me esqueço desse e-mail, porque foi o dia que, sabe, quando alguém fala uma palavra que te encontra e você fala assim, nossa, eu sou isso. Porque o e-mail começou assim, nem foi e-mail, foi um depoimento no Orkut. Oi, vocês são as meninas dos chinelos? Olha! Eu vi que vocês estão arrecadando, mas eu tô na Índia e na Índia as crianças também não têm. Se sobrar, vocês mandam pra cá? Eu entendi que eu era aquela menina do chinelo. Gente, e eu entendi personificou que, sabe, o negócio veio, sabe, entendi. Bateu. E aí eu falei assim, tá, mando. Brendinha, então Louca. agora a gente precisa mais de 250. E aí a gente começou, e aí assim, pra encurtar a história, no primeiro ano, a gente fez, então, nós alcançamos a meta de 10 mil pares de chinelos arrecadados. Tinha postos de coleta em 17 nosso estados do Brasil. quarto cheirava chinelo. O nosso tinha quarto sede, cheirava nada. chinelo, cheirava borracha, era uma coisa assim maluca, mas deu certo. E a partir daí, desde a primeira vez em que a gente conseguiu voltar e fomos barradas no aeroporto porque a nossa mala só tinha chinelo sem nota. E aí alguém falou assim, tá, mas que é isso, aqueles chinelos? É a nossa campanha. O que é essa campanha? 2 chinelas. Mas de que organização? E a gente assim, de que organização? E aí, você Mas quem mandou isso? Nós! Beth Brenda. Gente. Beth Brenda é uma organização? Não, moço, somos nós. Mentira, eu acredito. Aí é que a gente foi entender o tal do terceiro setor. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, não foi intencional. A gente abriu a compaixão porque eu queria entregar meu chinelo sem ser presa, basicamente. Entendeu? Porque eles levam os Porque chinelos. eles levam tudo. Foi muito dolorido passar por isso. E gente, eles pegaram o chinelo pra eles? olha, já aconteceu de tudo na Já nossa aconteceu vida em de relação aos chinelos. Porque hoje, assim, né? Assim começou a compaixão. Tem 14 anos essa história. Dos 250 pares de chinelos pulamos para 10 mil. Dos 10 mil nós já calçamos 59 mil. A compaixão, além do 2 chinelos, tem mais 8 projetos. E desde ataque de grupo extremista aos nossos chinelos, até assalto à mão armada em outro país para levar os chinelos, até dormir em... Não chega a ser uma cadeia, mas aquela prisãozinha de aeroporto internacional em que você fica ali até saberem o que vão fazer com você. Porque já tivemos uma vez que a gente foi levar uma quantidade de chinelos para um país, mas um dia antes tinham descoberto drogas dentro de chinelos de outras pessoas. E aí a gente chegou justo no segundo dia ali. Mas só com uma mala só tinha com chinelo. uma mala com quase assim, Gente, 600 fazer pares bem, de o negócio é chinelas. fácil, né? Então a gente já passou de tudo, sabe? Enchente na Índia, crise, a epidemia de ebola em Guiné-Conakry. Nós já calçamos 59 mil pessoas em 17 países só por essa brincadeira de trocar a nossa festa de formatura por algo que fizesse sentido pra gente. Que doido, Então, gente. o terceiro setor pra gente não foi a terceira opção, não foi, é o que materializa aquilo que nós somos, sabe? A gente acredita de fato que
é possível desenvolver projetos para transformar a vida de pessoas, sem que isso seja uma coisa que você faça uma vez na vida para falar, ai, ok, doei, entendeu? E como é que vocês fizeram durante esse processo e fazem hoje com relação à vida profissional? Porque vocês precisam se manter, vocês precisam comer, vocês precisam ter saúde com qualidade, Eu preciso né? de umas brusinhas. Então, a gente precisa, né? E assim, como é que fica essa questão profissional? Era assim, porque eu recebo algumas pessoas que falam assim, eu quero abrir uma organização social. Uhum. Aí eu falo, então vamos conversar sobre. Na minha primeira entrevista, eu nem, às vezes é uma assessoria, uma consultoria, eu nem cobro, porque sempre dá ruim, assim. Uhum. Então vamos lá, você quer abrir organização social, vamos ver quais são os recursos. Aí, quando a gente fala recursos, as pessoas assim, não, dinheiro, né? Eu falei, não, calma, eu nem cheguei no dinheiro ainda. O que você é bom em fazer? Não, eu faço isso, isso e aquilo, né? Quanto tempo você tem pra dedicar pra esse projeto? Sábado à tarde. Então, deixa eu te falar uma coisa, não abre não. Não abre. Eu de cara, né, a pessoa não me pergunta, não abre não, sabe? Porque eu nem cheguei na parte do dinheiro, mas assim, se você só tem sábado à tarde pra poder se aprofundar e investir na sua ideia de projeto social, vai empoderar uma que já existe. Exato. Vamos empoderar uma que já existe? Tem muitas que existem, muitas estão que fazendo um existem. trabalho incrível. E que essas pessoas têm mais tempo pra dedicar, porque literalmente a gente põe o dedinho na vida do outro. Não dá pra ser só no sábado à tarde, né? Não. O que a gente sempre ouviu é que assim, eu quero fazer o social, então eu vou fazer nas minhas férias, né? Eu quero fazer o social, então eu vou vender um carro e se Deus me abençoar que eu venda com um dinheiro muito bom, eu vou tirar uma parte e vou doar. Sim. Só que a gente aprendeu em casa foi a lógica ao contrário. O social não é o que eu vou fazer nas minhas férias. Eu tiro férias pra férias. Uhum. O social é minha prioridade. Não porque é a caridade e tudo, mas uma questão de justiça. E eu acho que o social, ele não é uma coisa que tem que ser somente para o empreendedor social. O empreendedor social é o que vai abrir uma ONG, uma organização, enfim. Mas é para um ser humano que acredita no mundo melhor. Então, lá no começo, é aquela conversa que nossos pais tiveram com a gente. Vocês querem fazer uma campanha de arrecadar 250 pares de chinelos? Sim. Vocês querem usar as redes sociais para isso? Sim. Então, estudem como usar as redes sociais. Então, para mim, não é um conflito entre a minha profissão e o social. O social tem que ser tão profissional quanto qualquer outra coisa. Sim. Porque o lucro que ele gera é mais do que dinheiro. O lucro que ele gera é vida. Então, assim, nas coisas da Compaixão e do nosso escritório de projetos, da Genial, e da ITS, que é uma startup social também, que é o outro empreendimento que a gente tem, eu posso não conseguir fazer a coisa melhor que todo mundo, mas vai ser sempre o meu melhor. Eu não entrego qualquer coisa, entendeu? Entendi. Lá no início, vou fazer a arte do Compaixão. Não vou fazer uma coisinha aqui pra fingir que fez. Eu vou estudar. Eu vou te provar depois que eu tô usando isso por causa daquilo. Sim. Mesma coisa com vídeos, sites e tudo mais. Então, como que é essa conciliação? Essa conciliação pra gente funciona porque a gente não coloca limite, né? Tipo assim, até aqui é social, até aqui é profissional. Tudo é profissional. Entendi. Entendeu? Quando a gente vai limpar o Compaixão, eu limpo como se eu fosse a pessoa que foi contratada pra limpar. Se eu vou fazer um projeto, eu faço como se fosse a pessoa contratada para isso. Porque se a gente ficar sempre pensando que social é o tempo que me sobra com a força que me resta, nunca vai mudar nada. Não, na verdade, só vai te cansar, né? Cansa. Vai te cansar. Então, assim, fogo de palha, né? A gente entendeu realmente que o laboratório não era pra gente por uma série de fatores, mas principalmente porque depende muito de uma presença física. Sim. E aí a gente já queria uma coisa assim, antes de pandemia, a gente já queria uma coisa que desse pra fazer remoto, porque os projetos da Compaixão, desde começar, eles passaram a ser a nossa prioridade. E aí a gente começou a estudar coisas para a Compaixão, por exemplo, gerenciamento do terceiro setor, gerenciamento de projetos, finanças, eficiência empresarial e tudo mais. E aí, quando o Compaixão estava ali com cerca de 7 anos, 7 anos, ele começou a ter resultados. Que resultados? A gente já estava ali, sei lá, em 10 países, tinha campanha nossa em 17 estados, a gente já foi em muitos programas de TV, então as pessoas começaram a perguntar assim, cadê o site de vocês, quem fez? Fomos nós. Quanto que custa? Eu juro que a primeira reação foi assim, alguém paga? Porque eu tô nessa organização há 7 anos, ninguém me paga. Até hoje, nós somos voluntários no Compaixão. Até hoje nós quando somos. Quando as pessoas perguntam, mas e aquele projeto, quem fez? Fomos nós. E quanto custa? Eu falo, gente, mas alguém vai pagar por isso? Porque até hoje foi de forma voluntária. Paga bem. E aí a gente descobriu um nicho, né? Então aí, com 7 anos da Compaixão, nós abrimos a Genial Projetos. E a Genial hoje é um PMO, né? Um escritório de projetos voltado tanto para o terceiro setor, mas também projetos corporativos. Que bacana. Então, a Genial hoje tem 7 anos e a gente já atende desde organizações da nossa cidade, organizações do país, mas o nosso maior alvo, assim, é onde a gente tem também se destacado, é a elaboração e implementação de projetos corporativos.
para empresas de médio, pequeno e grande porte. Atendemos multinacionais, atendemos Universidade da Flórida, atendemos na Europa, atendemos na África. E aí isso retroalimenta, porque eu tive aquelas lições aprendidas da compaixão. Eu apoiei muito e apoio muito ali. A compaixão é uma mãe que bate todos os dias, né? A Genial já é uma filha que está aprendendo esse caminho da sustentabilidade para retroalimentar a compaixão. E a partir daí a gente vai conciliando as coisas. Mas do mesmo jeito que eu cobro de quem trabalha com a gente na compaixão, eu trabalho na Genial. Né? Que não é uma organização social. Não, a Genial é a nossa empresa, o nosso escritório de projetos, tem 3 vertentes, que é escrita de projetos, tanto corporativos quanto sociais, projetos de marketing e comunicação, e elaboração e avaliação de negócios, né? Estruturação de novos negócios. E aí, depois disso, a gente tem agora também, recém-lançada, mas já sendo estudada há muito tempo, a nossa startup, que é a ITS, que é voltada para programas de redesign de cidades. Então, a gente tem ali regularização fundiária, reurbanização, reordenamento, reassentamento e recuperação ambiental. Então, para cada uma dessas estruturas, se você falar assim, Beth, por que todas elas existem na sua vida? Porque eu preciso manter a compaixão, porque eu preciso calçar o mundo. Beth, é de Gêmeos? Não, menina, eu sou Sagitário. Sagitário. É um Golden Retriever. Todo geminiano que eu conheço é louco, né? Mas louca eu sou. Eu não sou de Gêmeos. Faz 10 coisas nada a ver ao mesmo tempo. Cara, as pessoas, elas nos olham e falam assim, mas o que vocês estão fazendo agora? Vocês estão fazendo muito... tipo assim, gente, eu sempre faço a mesma coisa. É só por causa de um chinelo. Entendeu? Independente da forma que eu tô atuando. É isso, tipo, eu não tô chinelo. fazendo muita coisa, eu tô tentando calçar o mundo. Se eu vou fazer isso vendendo bolo no pote, eu vou fazer isso vendendo bolo no pote. Se eu vou fazer isso escrevendo um livro, eu vou fazer escrevendo um livro. Então, assim, a Genial e a ITS, elas são filhas da compaixão, porque eu preciso disso para manter a estrutura que a gente tem, os chinelos que a gente envia. E nesses últimos 14 anos, acontece o seguinte, a gente consegue trabalhos na Genial, na ITS e tudo mais, mas antes do dinheiro chegar na gente, ele passa pelo filtro. A compaixão precisa. Entendi. E todas as vezes que ela precisa, a gente... Se faz sentido, né? Todas as vezes que ela precisa, nós somos o segundo plano. Porque Entendi. essas coisas nasceram de fato por causa da compaixão. Não tô falando isso como um vitimismo. Não. E nem como uma forma de te dizer que você vai deixar de viver por causa do social. Mas é que pra gente não tá deixando de viver. Essa é a nossa vida. Faz sentido ser Faz assim. sentido ser assim, né? faz sentido. O Então, social, na verdade, ele foi introjetado primeiro em vocês, né? Sim, porque... E aí hoje, por exemplo, a Genial, né? A Compaixão. Em 2020, nós ganhamos ali um reconhecimento pelo MIPAD 100 como um dos 100 projetos humanitários mais relevantes do mundo na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Que legal. Cara, foi muito legal aquilo. A Genial, ano passado, foi selecionada para representar um escritório de projetos do Brasil na Brasil Conference em Harvard e MIT. Foi muito legal. Só que isso são pedaços da história. Por trás disso é muita ralação, é muito trabalho, é muita coisa. E aí você fala, Beth, você tá rica? Não, de dinheiro não. Eu tô rica de pé calçado. Uhum. Mas de dinheiro não, porque enquanto muitas vezes, né, você como mãe, sabe que é difícil enriquecer quando você alguém depende de você ali na sua formação, o seu investimento. No nosso caso hoje, são esses pés calçados que não param de crescer. Então, é uma escolha. E é uma escolha consciente. Nós somos gerentes de projetos, é isso que a gente faz, é lógico que tudo tem um começo, meio e fim, a gente tem uma programação em relação a isso, só que a gente precisa dizer que trabalhar no terceiro setor não pode ser uma coisa que você acordou com vontade e vai fazer e no primeiro aperto você vai deixar de fazer, é um compromisso para a vida. Entendi. Entendeu? Eu fiz recentemente um MBA em gestão de projeto e processo e é tão interessante, na minha sala tinha 80 alunos, eu era a única do terceiro setor. E antes dessa minha turma, a professora comentando que quando eu falava assim que eu sou do terceiro setor, o pessoal olhava assim, eles entendem o terceiro setor, tem uma nomenclatura dentro do próprio segundo setor, que eles trabalham e eles colocam o terceiro setor como se fosse parte daquilo. Eu falei, não, mas terceiro setor não é isso não. E aí ela falou assim, não, mas numa turma anterior também só tinha uma aluna do terceiro setor. Falta a galera se profissionalizar. Ainda é muito romantizado, sabe? Isso. Tipo, as pessoas falam, eu tô fazendo porque Deus me falou. Ok, Deus te falou, mas isso não te exime da responsabilidade de estudar. Entendeu? Porque se Deus te falasse hoje que você é médico, você não se pegaria simplesmente o jaleco e bisturi e iria operar alguém. Você ia falar assim, se Deus me falou, eu vou estudar. Então, com o terceiro setor é a mesma coisa. E aí... E eu acho que o terceiro setor, ele é a grande oportunidade, realmente, você entender as 10 áreas, ou quantas lá forem, de competência da gestão de projetos, porque tudo você tem ali de maneira muito vívida, com uma urgência
muito grande e sem recurso. E quem faz sem recurso, faz com. Entendi. Então, se você aprende a fazer o social, meu filho, depois tocar uma multinacional, é tranquilo. Porque a gente, assim, sinceramente, eu já passei situações de ter que tocar um projeto social enquanto em outro país, com equipe de 16 pessoas com culturas diferentes, com metade da equipe presa porque foi assaltada à mão armada, com a outra metade querendo viajar para outro campo para começar as atividades e tendo de cara um excedente de 2.000 pessoas de atendimento. Eu fui preparada para 1.800 e tinha quase 4.000. Então, assim, você conseguir elaborar tudo isso em 30 dias, você pode ser um CEO aí de qualquer outra atividade, porque complexo. O social raiz, ele te traz uma bagagem que a vida no seu ritmo natural não consegue te trazer, porque na vida natural você tem um problema de uma pessoa, no social, de repente, você tem 2.000 problemas de 2.000 pessoas. Eu acho que no social também você tem uma carga emocional bem diferente, né? Quando você fala assim, eu tenho um excedente de 2.000 pessoas para poder atender, quando você se propõe a interferir numa realidade de vulnerabilidade, seja ela qual for, você mexe tanto no seu emocional quanto no emocional de todo mundo que está envolvido, seja um voluntário, seja um outro profissional que está ali, seja aquela pessoa que vai receber. É a gestão de stakeholders, né? Você tem que alinhar as expectativas de todo mundo, inclusive as suas. E com o sonho das pessoas não se brincam, né? Pois é por isso que eu acho que o emocional pega muito, né? Uma coisa é você tá indo para o encontro dos funcionários do mês. Outra coisa é você tá indo calçar aqueles funcionários. É diferente demais. Não é o caso, não é funcionário, mas assim, quando eu brinco muito, eu falo assim, gente, vocês estão abrir vaga para algum colaborador dentro do terceiro setor. Até o jeito de entrevistar é diferente. Sim. Porque a expectativa dele de eu preciso trabalhar e levar dinheiro para minha subsistência. Mas quando é do terceiro setor e que... Nossa, mas eu também vou contribuir para mudar o mundo. É muito diferente as expectativas. Sim. Aí uma coisa que eu entendo é que, assim, você pode até fazer um gerenciamento de expectativas e tudo mais, mas do lado de quem trabalha, a motivação é algo muito pessoal. E, assim, eu particularmente, eu não entro no papel de motivar alguém, sabe? Porque, assim, eu não consigo fazer outra pessoa trabalhar limpando chinelo como eu limpo há 14 anos. Porque quem viu aquela criança com o pé queimando na areia fui eu. E aí cada um vai encontrar o seu próprio chinelo na vida do que fazer. Então o terceiro setor exige essa resiliência, porque muitas vezes você vai ter uma equipe, ou você vai ter pessoas ou voluntários que estão ali, mas não é o projeto da vida deles, é o do dia. E tá tudo bem. E você tá há 14 anos fazendo aquilo e você vai encontrar alguém disposto a fazer um dia e tá tudo certo, porque cada um tem a sua medida. Sim. Então você cuidar do seu emocional para você não depositar a expectativa de que aquela pessoa tá ali para sempre, ou você não querer, né, invadir aquela pessoa, os processos que ela tem internamente, também é uma coisa que dói, porque na nossa caminhada já passaram muitas pessoas, muita gente, e que por mais que eu quisesse muito que elas estivessem com a gente até hoje, a gente sabe que as pessoas têm sonhos, e aí elas têm outras prioridades, elas têm um ciclo natural da vida, outras necessidades, outros projetos, e tá tudo bem, porque senão, e é uma coisa que eu vejo muito na caminhada de quem empreende socialmente, é que ela acaba a vida amargurada, pensando no quanto que ela perdeu de tempo, no quanto que ela perdeu de dinheiro, no quanto as pessoas deixaram, e não é essa conta que se faz, entendeu? É a expectativa do retorno, né? É a balança do dar e receber. Eu dou muito, e às vezes a minha expectativa do receber ela é tão alta que não vem. Eu acho que essa é uma das poucas diferenças entre o corporativo e o social, porque assim, no corporativo você faz algo para ter um retorno. Né, o ROI lá, então quando eu pego projetos do meio corporativo ali, a gente estuda muito para dizer para o cliente que em tanto tempo ele vai ter tanto, e aí aquela visão de futuro é que alimenta ele. Já no terceiro setor, eu acho o contrário. Você não tem a visão de retorno, entendeu? Futuro. Você olha o quanto a vida já te retornou. Sim. E aí, pensando que a vida já te retornou, de mensurar, isso é diferente. Você fala assim, eu não tô fazendo isso para ganhar algo, eu tô fazendo porque eu já ganhei. E porque eu já ganhei, o tempo que eu tiver de gratidão e dedicação nisso não vai ser o suficiente. Assim, sabe, Beth, o que te motiva? O que me motiva é uma oração que eu fiz quando eu era criança, porque quando eu comecei a ver a dinâmica, né, de coleguinha na sala e tudo mais, eu via uma dormindo na casa da outra e eu nunca podia, porque eu não queria que elas soubessem que eu usava fralda. E aí eu ficava assim, Deus, será que um dia eu vou poder dormir na casa de alguém? Sabe? Aí depois que eu fiquei pensando em projetos sociais, eu tava falando, Deus, será que um dia eu vou poder dormir fora de casa se minha mãe não for? Porque quem vai trocar minha fralda? Era a minha preocupação. E aí com 13, 14 anos, Deus tirou minhas fraldas. E até hoje eu tô sem fralda. Então, assim, você quer uma alegria maior do que essa pra poder fazer alguma coisa? Então, eu não tô com a compaixão esperando ganhar nada, porque eu já ganhei. Todos os dias quando eu acordo, eu falo assim, caramba, eu ganhei. Então, agora eu quero fazer. Então, aquele retorno do investimento, ele não é uma coisa que você vai ter lá do futuro. É uma coisa assim, o quanto você já ganhou da vida a ponto de estar dedicado agora a fazer algo por outro.
Entendi. Quem não acha que ganhou da vida, ele vai começar o social e ele vai parar. Porque uma hora ele vai fazer a conta e vai falar assim... E vai ver que não bate. Uma hora ele vai falar... Aí ele vai ver e falar assim, que falta de noção isso aqui, né? Não faz sentido. Financeiramente falando, realmente, ainda é um pouquinho complicado. Né? Não, é totalmente complicado. É a contramão. Nossa É a contramão. A gente tem que ser muito sincero com isso. Gente, se nem os governos, as grandes empresas e tal, elas têm conseguido ou elas têm olhado para essa demanda e sendo resolutivo, não vai ser a Compaixão que vai ser. E nenhum outro projeto. Mas não é porque eu não vou conseguir fazer tudo que eu não vou fazer a minha parte. Entendi. Entendeu? Porque se a gente ficar nessa perspectiva de não conseguir fazer, vai ficar mais do mesmo. Mais do mesmo. Sim. Nossa, gente, isso é a aula. Vocês têm que vir aqui mais vezes pra gente conversar. Porque o Daniel eu vou chamar vocês. O Daniel já colocou um cartaz ali, cuidado com a hora. Eu falei, Jesus, eu tenho tanta coisa pra perguntar. A gente tem que fazer a sessão 2 e 3. Próximo a gente faz lá nos chinelos. Quando a gente vai fazendo limpando chinelos. Vamos fazer, mas é sério. Sabe por quê? Eu acho que o gestor, o ator social hoje, ele tá precisando muito dessa pegada do empreender, do profissionalismo. Mesmo que eu tenha uma base cristã, que eu tenha uma fé que me motiva, que me fortalece, às vezes não motiva, mas me fortalece todos os dias, eu acho que muito mais do que isso, ele tem que ter noção da força que ele tem dentro dele. Né? Uhum. Porque se ele não tiver essa percepção de gratidão, ele não vai seguir. Ele vai começar a cobrar da vida, porque realmente não é uma conta que fecha. Eu acho que nunca vai ser uma coisa só, né? Sim. Sempre cada um tem uma perspectiva, tem uma história. Eu tenho muita dificuldade com o termo empatia. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade, porque eu não consigo... eu posso ter compaixão pela situação da pessoa que está ali do meu lado, pelo próximo, mas eu não consigo ousar ter empatia dentro de uma estrutura de vida que é muito diferente da minha. Eu posso tentar imaginar, mas a gente não tem como, né? Não. São realidades muito diferentes. E assim, e a minha maior dor é ver as pessoas ainda vindo para esse segmento, imaginando que o grupo do WhatsApp da família vai fazer a doação todo mês, eu vou ter que contar só com a força divina, mas é isso que você falou. Não, eu quero ser médico, mas eu não vou pôr o jaleco e sair andando, porque é o chamado, você entendeu? E as pessoas vão muito nisso. Elas não olham, muitas vezes, nem pra dentro delas. De onde que eu tô tirando essa... Não, eu particularmente super recomendo, assim, comece um projeto social sabendo que você só tem você. O resto é lucro. Porque aí você não decepciona, você não frustra e você não vai errar. Né? Você vai tentar minimizar esses erros. Mas, assim, parece que é muito terror, mas tem formas também de ir mobilizando o pão de cada dia. Talvez você não tenha, assim, o estoque de pão que você gostaria. Sim. Mas o pão de cada dia vai. Esse ano mesmo a gente tá aí com o bazar, que é uma coisa super nova, sabe? Depois de 14 anos a gente tá fazendo nosso primeiro bazar para conseguir ali fechar esse ano e projetar algumas coisas para o ano que vem. Então, eu já quero convidar você aí dia 5 de outubro, aqui na cidade de Anápolis, no Colégio Delta. Nós teremos o primeiro Bazar Compaixão. Nossa anfitriã é a Jussara Ávila, ali do SBT. E com ela tem muita coisa boa, muita gente boa, muitos artistas que estão doando suas peças. E nós vamos doar aí com renda integral para a Compaixão, para a gente continuar mobilizando os projetos. Toda a diretoria da Compaixão, ela é voluntária. E aí isso faz com que a gente tenha uma atração maior ali nos nossos projetos, né? Porque os recursos que nós temos, eles são aplicados diretamente nas ações. E aí aqui em Anápolis nós temos o projeto Educação Vale Ouro, que é um projeto de contraturno escolar para crianças com deficiência em algum tipo de aprendizagem ali. Nós temos o campo é o Centro de Assistência Médica Preventiva e Odontológica. Nós temos o projeto Sol para Todos, que é a defesa de pessoas na África com albinismo. E temos também a 2 chinelos, né, gente? A gente não precisa calçar o mundo, que é o nosso carro-chefe. Que bacana. Então, essas são formas, entendeu? O tempo e o dia a dia vai trazendo essa criatividade. E aí te convido a fazer parte de 2 formas, gente, né? Se você quiser estar conosco na Compaixão em um desses projetos, seja bem-vindo. Se você quiser ser um doador, um padrinho, seja bem-vindo. A partir aí de R$30 mensais, você pode ser um doador dessa causa. Mas se você quiser aí renovar o seu guarda-roupa no final do ano aí, com looks muito legais, participe do nosso bazar aí dia 5 de outubro, no Colégio Delta, a partir das 9 horas. Vai ser um dia muito bonito aí com os nossos parceiros, Lorenzo Brito, a Fabiana, a Jussara, tantas lojas daqui de Anápolis que abraçaram mesmo a causa. E a gente tá, assim, sabe, muito feliz, porque é mais uma forma aí, depois de 14 anos, é mais uma forma que a gente tá tendo de se aproximar da nossa comunidade local, entregar algo de valor, né? Porque não é uma doação, a pessoa vai estar comprando peças ali que estão sendo cuidadosamente selecionadas e vão ter um impacto direto, né? Porque nem todo mundo é chamado para fazer o projeto como a gente faz, mas todo mundo é chamado para fazer o bem da forma que pode. Não, e é interessante, as pessoas às vezes só estão esperando o convite, né?
Eu brinco muito, gente, o kit do terceiro setor é o seguinte, é óleo de peroba na bolsa e vamos, não tem isso. Às vezes você aborda pessoas que a gente fica até constrangido de falar, nossa, que bom que você falou, nossa, eu queria mesmo ajudar, eu queria fazer alguma coisa. E a gente às vezes tem um receio de aproximar, a gente super descobre isso, né? E é muito legal quando eu percebo que a pessoa só queria uma forma de ajudar e não sabia como, não, tô trazendo a solução, né? Esses dias, só pra gente encerrar, porque senão o Daniel vai me matar, lá, numa das instituições que eu trabalho, que é a maternidade, né? A gente fez um evento de educação recente para falar de amamentação. E o nosso valor social eram chinelos, né? Fiquei me sentindo a própria compaixão. Legal. Porque é muito interessante, porque nós atendemos gestantes que chegam para ter os seus bebês e os chinelos estão, sabe, puídos daquela metade para baixo. A gente conhece essa cena. E infelizmente não é uma gestante, duas, são muitas. Então nós oferecemos kits, né? E o chinelo tá fazendo parte, né? E no dia que a gente abriu a inscrição social é chinelo, eu brinquei com a Elizabeth, que é a nossa assistente social. Eu falei, gente, eu tô me sentindo a própria compaixão. Não, mas da próxima vez você manda pra gente, por favor, manda pra gente um pedido de quantos chinelos que vocês precisam, que a gente vai fazer chegar até vocês. Nós precisamos. Porque a gente calça pessoas que precisam, independente de onde elas estão. Então contem com a gente. Essas mães precisam, viu? É um público muito, assim, que já tá com a dignidade muito sofrida, uma gestação muito delicada. E elas chegam lá com, às vezes, cadê o enxoval, né? A gente percebeu que não era só o enxoval do bebê. Às vezes é da própria mãe. Era o da mãe, que não tinha o absorvente, que não tinha a roupa para usar depois do parto, porque usou a mesma roupa durante a gravidez inteira, que não tinha o chinelo. Que ela chegava arrebentando com prego, com grampo. Aí no dia que a gente falou assim, não, Beth, vamos pedir chinelo. Aí eu falei assim, não, eu sou a própria compaixão hoje. Continue sendo compaixão e no dia que faltar, por favor, conta com a gente, porque a gente tá aqui pra isso. Você pode nos ver fazendo qualquer coisa, inclusive coisas que não façam sentido. Mas tudo vai ser por causa de um chinelo. Olha, eu agradeço demais a presença de vocês. Eu queria presentear vocês com uma lembrancinha. Obrigada. Eu já tava de olho nessa. Gente, essa caneca pra café é tudo. É muito gostosa. Que legal. Que é de eu faço um terceiro setor diferente, um terceiro setor com prosperidade, que eu acho que é bem a cara de vocês. Amém, Jesus. Recebo. Terceiro setor sem mendicância, né? No sentido da gente fazer o movimento de pedir ou de ir em encontro ao outro pro auxílio, sem precisar mendigar. Sim. Aquele movimento e que ele seja profissional, que é o que eu vejo muito no trabalho de vocês. Amém, eu acho que a gente tem muito a aprender. Amém. Então, que continue. Obrigada, parabéns pelo seu projeto. Sei que nós somos colegas de profissão, então eu também te desejo muita coisa boa nessa área. Ai, amém, recebo. Porque a demanda é enorme. Não, eu quero vocês aqui de novo, porque agora a gente vai fazer assim, vocês já contaram a história, agora a gente vai falar sobre temas variados. Vamos falar. Porque a gente precisa muito, né? Eu gosto de falar de risco, eu gosto de falar de aquisição, eu gosto de falar de stakeholder, eu gosto de falar de tudo desse universo de projeto, porque a vida é um projeto, né, gente? Então, já se sintam convidadas pro próximo, vamos só agendar. Fechou. No próximo eu já trago minha caneca e aí tem um café e tá tudo certo. Pronto. Obrigada, gente. Muito obrigada, gente. Até mais.